Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis capítulo 26. Eu vou ler até o versículo 12, mas a gente vai tratar desse assunto até o 25. Mas eu vou ler até o 12. Houve fome naquela terra. A história é que houve uma grande fome e Isaac vai para Gerar. E a história começa mais ou menos com essa peregrinação dele, parando em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é a minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é sua mulher, porque você disse que ela era sua irmã. Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que nos fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu ordens a todo o povo: quem tocar neste homem ou na mulher dele, certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. A bênção que vem, ou a bênção da obediência. O povo de Deus, tanto da velha quanto da nova aliança, elas recebem a mesma orientação. Parece que não, mas elas recebem a mesma orientação. Seja Israel na velha aliança ou a igreja na nova aliança, todos alcançam a graça e a promessa pela fé. Nós aceitamos e nós recebemos a graça pela fé. Porque tanto da velha quanto da nova, todos nós somos salvos pela graça através da fé. Um crendo no Salvador que viria, mas era pela fé. E outros crendo no Salvador que veio e que vai voltar, também é pela fé. Somos salvos sim pela graça que recebemos através da fé. Mas o interessante é que nessa nossa caminhada nós recebemos de Deus promessas. E recebemos de Deus a promessa. E não é porque nós merecemos, mas porque nos foi oferecido graciosamente. E pela fé, eu e você, nós aceitamos essa graça, essa dádiva, essa promessa, essa salvação. Na verdade, pensando de forma um pouquinho mais profunda, não fomos nem nós que aceitamos. Na verdade, foi Ele que nos aceitou e nos enxertou na videira verdadeira, conforme Paulo escreve. Agora compete a cada um de nós, igreja, trazer a promessa à existência. É meu papel, seu papel, nosso papel, trazer
a promessa, a existência e desfrutar dela. Nós temos a promessa final. E o que nós chamamos de promessa final? O da ressurreição, a da transformação daquilo que é mortal em imortal, daquilo que é corruptível no incorruptível. A promessa final do novo céu e da nova terra, não é? A vida sem a morte, sem dor, sem gemido, um mundo sem pecado, e um novo céu e uma nova terra, como eu falei, aonde habita a justiça, debaixo de um governo teocrático, aonde nós vamos viver face a face com o Senhor. Essa é a promessa final. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. Mas enquanto nós aguardamos ou caminhamos para a promessa final, nós temos o que nós chamamos de promessa intermediária, ou a promessa temporária, como alguns a chamam, dada por Deus ao seu povo. São elas, primeiro, a de estar com o seu povo. Deus falou que estaria conosco, se bem que essa é uma promessa que vai adentrar a eternidade, de nos fazer vencedores, de nos fazer poderosos sobre a terra, de ouvir e responder às nossas orações, de nos livrar do mundo e do mal, de nos dar o Espírito Santo e de nos fazer luz e sal da terra, de nos fazer propriedade particular, nação santa, sacerdócio real, um povo exclusivo dele, de nos fazer prosperar nessa terra, de nos dar o melhor da terra, e de podermos contar com a sua presença todos os dias. E isto, de fato, é maravilhoso. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Deus disse que estaria com Abraão e que faria dele uma grande bênção e uma grande nação. E que nele, a sua descendência seria abençoada na terra. Eu e você somos descendência de Abraão. E se a gente não se sente, ou não se percebe, ou não se vê abençoado, nós podemos parar e questionar por que nós não estamos vivendo a bênção, ou na bênção que o Senhor falou e prometeu, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos da descendência dos que creem como Abraão creu, dos que caminham como Abraão caminhou pela fé. Somos a descendência de Abraão, logo nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão. Somos filhos do patriarca, não é? Portanto, quando eu olho para Isaac e olho a história de Isaac, eu preciso me ver nele. Eu preciso me enxergar em Isaac. Eu preciso ver que o que aconteceu com Isaac é para acontecer também com a minha vida, mesmo eu estando na nova aliança. E eu falo daquilo que nós chamamos de bênção temporária. Ele estava vivendo a promessa de Deus. E Isaac viveu intensamente isso. Assim que Abraão deixou a sua terra e Abraão deixou a sua parentela, a promessa começou a acontecer. E como foi também com os seus descendentes, como por exemplo com Isaac, o próprio Ismael, o Senhor disse: eu vou fazer dele uma semente grande na terra, um povo poderoso sobre a terra, porque ele é seu descendente. Ele não era filho da promessa, mas era filho de Abraão. E o Senhor fez uma promessa: eu vou abençoar a sua descendência. Ismael não era um filho da promessa, não era através dele que viria e aconteceria a grande promessa que ele havia feito, mas ele era filho de um homem que Deus falou: eu vou abençoar a sua descendência. E Ismael foi abençoado. Ismael viveu debaixo da bênção, e a sua descendência. É bem verdade que eles se degladiam até hoje, mas são poderosos na terra, porque Deus falou que faria dele isso. E embora tivesse colocado um de frente para o outro e falasse que eles iam viver aí se arranhando, não é? Mas existe uma promessa. Por que eu estou falando isso? Porque os descendentes de Abraão, eles continuam a viver e espalhar a promessa, se é que você entende isso. Quando eu olho para a história de Isaac, por exemplo, eu vejo a promessa e também a razão do porquê muitos não vivem a promessa como gostariam.
ela é simples de enxergar, ela é simples de entender. Nós temos muita dificuldade porque a nossa cabeça, né, e eu já falei isso, ela está dentro de uma caixinha quando se trata de olhar para essa palavra e fugir da nossa lógica humana e entender qual é a lógica de Deus. Mas a lógica de Deus, e você vai perceber nessa noite, que é algo tão tremendo e que às vezes a gente não consegue entender. Se eu quero viver as promessas temporárias de Deus, e eu gostaria, e eu desejo, e eu busco, e eu quero viver essas promessas, então existem alguns princípios, e a gente percebe isso na história de Isaac, que se nós aplicarmos vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na minha e na sua vida. Porque se ele era povo de Deus, se Isaac era povo de Deus, e era, eu também sou povo de Deus. Se Isaac tinha e estava debaixo de uma promessa, eu também estou debaixo de uma promessa. Se em Isaac a descendência dele é abençoada, então eu sou descendência de Abraão, de Isaac, então a bênção deve me alcançar. Mas existe alguma coisa na minha vida que às vezes impede isso de acontecer, como também impediram eles. E é isso que a Bíblia nos revela. E é tão fantástico, porque a gente às vezes tem dificuldade para entender algumas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que Isaac havia passado por um momento, naquele tempo, um tempo difícil, uma fome muito grande, uma seca muito grande começa a acontecer, e aonde tem seca, tem dificuldade no plantio, logo vem atrás uma fome, como no tempo de Elias. E então ele resolve mudar. E Deus diz para ele: fique onde você está, não vá para o Egito. Abraão havia, na primeira fome com Abraão desceu para o Egito. Mas Deus disse para ele: eu quero que você fique aqui. E aqui eu vou abençoar você. Eu quero que você permaneça nesse lugar. E ali ele permaneceu. Mas ali ele ficou também com medo, porque ele era casado com uma mulher muito bonita. E mulheres bonitas normalmente geram uma certa insegurança no homem. E ele tem que cuidar muito, porque quem casa com mulher bonita tem que cuidar muito bem, não é? E ele ficou com medo e disse: fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar por sua causa. Além de eu perder você, ainda vou perder minha vida, então dá um jeitinho aí. E ela fez isso, obedeceu ao marido, fez algo errado. Mas ali ele semeou naquela terra que Deus disse para ele: não quero que você saia daqui, quero que você fique aqui. Mesmo no meio da dificuldade, ele semeia e ele prospera. Naquela terra ele resolve, e a prosperidade que vem sobre ele é tanta, que ele fica riquíssimo. E por isso os filisteus, Abimeleque, que era rei dos filisteus, ficaram com inveja dele. E mandou ele embora. E ele sai da cidade de Gerar e vai para o vale de Gerar. E ao ir para o vale de Gerar, ele abre poços. O primeiro poço, os pastores de Gerar tomam de volta. Não querem, não dão para ele. O segundo poço, tomam de volta. Não deixam ele usar o poço. Aí ele abre o terceiro poço. O terceiro poço não tem contenda, então ele chama de Reobote. Porque ali o Senhor começa a largar o espaço para que eles possam prosperar. E depois Abimeleque vem e faz as pazes com ele. E os pastores acham outros poços. E ali ele faz um altar para o Senhor. Essa história é muito interessante porque a gente descobre o que é e como que a gente pode viver a promessa intermediária enquanto caminhamos para Canaã celestial. E a primeira coisa que eu aprendo com Isaac é que se nós queremos viver as promessas e trazer a promessa à existência, nós precisamos andar na presença, na dependência e na obediência ao Espírito de Deus. A relação de Isaac com Deus tinha a presença de Deus, a dependência de Deus e a obediência ao Espírito Santo. Gênesis capítulo 17, do verso 1 e verso 2, lemos o seguinte:
Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei minha aliança entre mim e você e o multiplicarei. Segura um pouquinho esse texto. Ele diz: anda na minha presença, seja íntegro, assim eu vou confirmar a aliança. Ele estava dizendo o seguinte: Abraão, e já faziam 24 anos que Abraão estava andando na presença do Senhor. 24 anos que Abraão estava andando na presença do Senhor, e o Senhor diz: Abraão, eu quero que você ande na minha presença, que você se mantenha firme na minha presença, seja um homem íntegro, ande conforme eu te falei, e eu vou confirmar a minha aliança com você. Eu vou continuar confirmando a aliança com você. Você vai continuar experimentando o que eu tenho para você. Mas você precisa andar na minha presença, você precisa ser íntegro, você precisa viver de forma diferente. Gênesis 26, versículo 1, diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Vamos lá? 5. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Deixa aí. Você sabe quanto tempo depois de Abraão é que a lei foi dada a Moisés? Mais de 500 anos depois. Não foi dado na época de Abraão, porque Abraão ainda viveu. O povo foi levado com Jacó, entrou com José e com Jacó no Egito, ficaram 430 anos lá, e provavelmente um pouco mais, saíram, foram andar pelo deserto, quando chegaram no Sinai que Deus dá a lei, essa lei, preceitos, mandamentos, estatutos e as minhas leis. Mas como que Abraão tinha isso? Porque verbalmente Deus havia entregado para Abraão, porque nenhuma relação com Deus sobrevive sem que se estabeleça, ou que Deus estabeleça as regras dele. Abraão não andou com Deus do jeito que ele queria, Abraão não andou com Deus do jeito que ele achou, mas tinha algo para ele cumprir, preceitos, mandamentos, estatutos e leis. E é o que o Senhor está falando para Isaque: eu vou te abençoar como eu falei para Abraão, porque ele ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos e os meus estatutos e as minhas leis. O Senhor deu a Abraão o que Moisés escreveu, o Senhor entregou a Abraão de forma verbal. Mas ele andou, por isso ele era conhecido como o homem da fé. Deus falava, ele obedecia. Deus falava, ele cumpria. Porque nenhuma relação sobrevive sem que haja regras, sem que seja estabelecido limites, nenhuma, muito menos com Deus. Deus não me chama e diz: olha, eu sou teu amigo e viva como você achar melhor, eu vou ser seu amigo. Olha, eu já te salvei, agora viva do jeito que você quiser, porque nós já temos uma amizade, ok. Até você, querido, quando você tem um amigo, inconscientemente e conscientemente, existe um limite que o seu amigo não ultrapassa e que você não ultrapassa. A partir do momento que esse limite na amizade for ultrapassado, ou vocês se acertam e conversam, ou a amizade acaba, sim ou não? É assim com Deus.
a promessa de Deus para Abraão. E por que Deus cumpriu a promessa dele? Porque Abraão fez isso. Se eu e você não conseguimos andar debaixo da direção e da dependência dele, é porque ainda nós não entendemos a dimensão da promessa dele para nós. O Espírito Santo, amados, nos fala, faz, a gente precisa fazer. A palavra de Deus diz A, nós temos que seguir e fazer A. Não é como a gente imagina, não é como nós idealizamos, é como a palavra de Deus diz. Abraão obedeceu isso, e foi por isso que Abraão entregou o dízimo. Foi por isso que Abraão sacrificou. Foi por isso que Abraão erguia altar. Não foi algo que entrou na cabeça de Abraão e diz, eu vou fazer. Não, Deus deu a ele direção e orientação. Ele andava debaixo de leis, de preceitos. As pessoas podem até falar que o que eu estou falando é loucura, mas está escrito. E se você for no original, está escrito. Deus disse para Abraão, eu quero assim. Porque ninguém adora a Deus do jeito que quer. Para adorar a Deus, nós temos que adorar do jeito dele. Para fazer, nós temos que fazer do jeito dele. A igreja perece e muitos crentes sofrem porque querem fazer do jeito deles. E do jeito dele não dá. É interessante, nós vivemos num tempo em que a gente chama de o tempo moderno. E hoje, quando você vai estudar, a professora chega para você e fala assim, eu quero que você faça um trabalho. E você vai lá e faz, digita todo o trabalho. E você entrega para ela. Ela lê todo o trabalho e te dá um 0. Você fala assim, mas professora, eu fiz o trabalho, por que a senhora me deu 0? Cadê as regras? Cadê os autores? Cadê as pesquisas? Cadê? Não tem valor nenhum para mim. O conteúdo pode valer muito, mas porque você não seguiu as normas, seu trabalho é jogado no lixo. Por quê? Porque existem normas que precisam ser seguidas. E você acha que com Deus seria diferente? Não, Deus é amor e Deus entende. Então é por ele ser amor que ele não entende. Não entende o amor que você confessa e não faz do jeito que ele pede. É difícil para nós entendermos isso. Mas as regras de Deus para nós, elas são muito claras. A bênção da abundância de Deus na nossa vida, a bênção de termos a paz que excede todo entendimento, a bênção de vivermos da forma como o nosso espírito se sinta satisfeito, está em vivermos como Ele nos pede. Não é do jeito que a gente quer. Existe uma outra coisa que eu aprendo com Isaac, é reconhecer os erros, se arrepender e voltar para o caminho da promessa. Gênesis 26, de 8 a 10, diz assim, Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou ele e disse, na verdade, ela é a sua mulher. Por que você disse que ela era sua irmã? E Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse, presta atenção, você tem ideia do que você fez? Na nossa linguagem seria assim, cara, você está delirando, você tem ideia do que você fez, cara? Você tem ideia do que você fez? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Mas esse texto, você está lendo ele, você está imaginando uma conversa, somente isso, não é? Sim ou não? Mas o que ele está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo, você tem ideia do que você fez? Mas o que o Espírito está falando para Isaac não é o fato de alguém ter se deitado, é o fato de que ele colocou em risco toda a promessa.
Isaac colocou em risco toda a promessa. E se um homem pega a sua mulher, deita-se com ela e ela engravida Isaac, como é que ficava a promessa, Isaac? Como é que ia ser a promessa, Isaac? Você correu e quase que você joga no lixo toda a promessa, Isaac. Você não está pensando no que você fez. Mas o texto mostra que ele reconhece o que ele fez. Eu tive medo. Eu tive medo de que o povo da cidade me matasse, porque a minha mulher é muito bonita. A minha mulher é bonita. E o mesmo medo que o pai dele teve em relação à mulher dele. O mesmo medo. Os dois colocaram em perigo a promessa. Os dois colocaram. Aí você fala, não, mas Sara era estéril e Rebeca também era. Não. Não tem nada a ver. O macular da promessa não era nem na questão de haver essa questão de ela engravidar, mas de um adultério, de uma infidelidade no casamento. Falou, você não tem noção do que você fez, cara. Você podia colocar tudo a perder, mas olha como Deus protege, olha como Deus guarda, de maneira que Deus não permite. Como não permitiu com Abraão, também não permitiu agora com Rebeca. Não permitiu com Sara e não permitiu com Rebeca. Deus não permitiu porque, mas Isaac precisava entender que o que ele fez. E quantas vezes a gente faz bobagem por causa dos nossos medos. Nós tomamos decisões erradas por causa dos nossos medos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou ler para você. O medo nos faz decidir fora dos planos de Deus. O medo nos leva a tomar decisões fora da vontade de Deus. Por medo de morrer, a gente morre. Por medo de perder, a gente perde. Por medo de não agradar a Deus, nós desagradamos a Ele. Por medo de não ser feliz, nós optamos pela infelicidade. Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando para nós. Por medo de ser infiel, a gente acaba sendo infiel. Por que isso, pastor? Porque o caminho de Deus para nós foge à nossa lógica humana. Foge totalmente à nossa lógica humana. O que a gente precisa é voltar à sanidade da fé e à segurança em Deus. Senão nós vamos continuar errando, porque a gente acha que Deus, por vezes, esquece de nós. Quando Deus te mandar fazer, faça. Ainda que você não entenda. Ainda que você... Se Deus está te mandando jogar a rede para o outro lado, jogue a rede para o outro lado. Se Deus está te mandando parar, pare. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus, pastor? Pela palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais você vai aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque você vai ver que entre aquilo que você quer e a palavra não há coerência. E quando não há coerência, é um não de Deus. Mas aquilo que a palavra pede não encaixa na tua cabeça, mas Deus está dizendo para fazer, mas não dá, não encaixa na minha cabeça. Mas você vai fazer porque é a palavra de Deus quem diz. Mas se nós não aprendermos com Isaac, a terra pode ser a mais fértil, o tempo pode ser o mais promissor possível, a abundância pode jorrar pelos 4 cantos do planeta Terra, e a nossa vida não vai passar de uma vida de miseráveis, porque a nossa questão não é estar na abundância ou na falta, é estar no centro da vontade de Deus, porque é Ele quem faz, não é na força do meu braço, mas quando eu uso a força do meu braço, baseado na direção que Deus dá, a gente acerta.
Na hora de arar a terra, acerta no tempo de lançar a semente, acerta na quantidade da semente, acerta na quantidade de água que vamos regar. Nós usamos a nossa força debaixo da direção e da receita do céu. Nós não gastamos energia e aproveitamos, e vamos colher 100 por 1, sim. Mas quando a gente confia mais na força do nosso braço do que em Deus, então a gente começa a perder. A gente entra em desespero, porque o relógio corre, os dias voam, e a gente tem medo de que não aconteça. Foi nessa loucura que Ismael nasceu. Agar estava passando os tempos e ela diz: não vai acontecer essa promessa. Não vai acontecer essa promessa. Não vai acontecer essa promessa, Abraão. Eu quero ser mãe. Eu vou te dar a minha serva. E Abraão não ouviu a voz de Deus nessa hora. Ele preferiu ouvir a voz da sua esposa. E Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso, que tem coisas que Deus permite que a gente quebre a cara, porque a gente não quer aprender com a cara boa. Então tem que ser com a cara quebrada. Ele é tão maravilhoso que Ele faz isso. Eu estou tentando te ensinar, você não está aprendendo? Então eu vou fazer você bater o seu rosto no chão, ficar com o olho roxo, aí você vai aprender. Oh Senhor, não precisava disso. Eu também acho. Você devia ter falado antes que não precisava disso. Aconteceu com Abraão. E aí a melhor maneira, vamos mandar a menina embora. E Deus falou não. E ela vai embora e Deus fala para Agar: volta, pede perdão para sua serva, fica lá. E Abraão foi se apaixonando pelo menino. Abraão foi gostando do menino. Óbvio, pai. E aí Isaac nasce. Quando Isaac nasce, Ismael já não serve mais. Mas Abraão estava apaixonado pelo filho. Afinal de contas, era o filho dele. Quando vai desmamar Isaac, Sara fala: esse menino não vai herdar junto com o nosso filho, pode mandar ele embora. Você consegue imaginar a dor de um pai que é apaixonado pelo seu filho, ter que mandar ele embora porque a mulher mandou? Ele deve ter protelado, e de repente Deus fala para ele assim: escuta o que Sara está falando, manda ele embora, leva ele, pode, eu vou ser com ele, eu vou ser com teu menino, mas pode liberar ele. Tem coisas, tem dores na nossa vida que Deus não quer nos dar, mas Ele nos dá porque a gente é teimoso. A gente tem coisas na nossa vida que a gente não precisaria carregar, mas nós estamos carregando porque Ele serve como nosso espinho para o resto da nossa vida. Porque Deus está dizendo não. Mas a gente fica desesperado, falando: não, eu vou fazer, porque vai passar o tempo, vai passar a hora. Essa é a sua lógica. E aos 100 anos já tinha passado o costume das mulheres. Sara já não poderia gerar mais, não é pela medicina de então e até a de hoje. Mas quem criou Sara? O que Deus falou para Abraão quando o tirou de lá? Abraão teve muitos filhos depois, com Quetura e tantas outras, mas existia um filho que era o da promessa. Existia um que ele sacou, e esse eu quero, e através dele, Abraão. E Ismael se tornou o espinho na carne, não de Abraão, não somente de Isaac, não somente de Jacó, mas se tornou de toda a descendência biológica de Abraão. Olha o que está acontecendo em Israel. Ismael. Pastor Ismael. Mas pastor, o senhor está falando bobagem? Estou não.
É Ismael todinho. Por quê, pastor? Por causa dos nossos medos, por causa dos nossos erros cometidos, porque a gente acha que Deus não vai fazer, que Deus vai atrasar, que não foi a voz de Deus que eu ouvi, que não é bem Deus que falou. Não, está passando. E assim a gente faz com casamento, assim a gente faz quando muda de empresa sem ter certeza de que é Deus. Assim a gente faz quando muda de cidade, quando muda, faz um monte de mudança sem ter o sim de Deus. Como por exemplo, Noemi, o seu marido, uma grande seca. Ah, pastor, tinha a mão de Deus em tudo aquilo ali. Eu entendo, porque através de Ruth a linhagem pagã entrou na genealogia de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque você tem razão ao pensar assim. Mas se existe uma coisa que Deus não precisa, é da nossa ajuda. Deus vive consertando as nossas burradas. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa que a gente obedeça, que a gente faça do jeito que Ele pede. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça insano o que Ele está nos pedindo, é só fazer do jeito que Ele está pedindo, e as coisas vão acontecer. Mas quando nós errarmos, nós também podemos humildemente falar: Senhor, eu pequei. Você acha que as bolotas de porco que o filho pródigo comeu, foi Deus que preparou para ele? Você acha que Deus tinha comida de porco para aquele jovem comer? Você acha que foi Deus que preparou para ele? Claro que não. Mas ele caiu em si. Pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, pequei contra o Senhor. Eu vou voltar para casa, porque o arrependimento nos traz de volta a sanidade e nos leva de volta para Deus. É importante, como Isaac fez. Uma outra coisa que eu aprendo com Isaac é que nós podemos semear sem medo na terra que Deus nos manda semear. Gênesis 26, 14, de 12 a 14 diz assim: Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Veja, a promessa se cumprindo, porque ele resolveu permanecer onde Deus mandou. Mesmo diante de uma seca, mesmo diante de uma situação terrível, mesmo diante de uma escassez, mesmo diante de uma situação, que não era fácil, e Deus falou: não saia daqui, permaneça aí, não saia da cidade, fica aqui, porque eu vou te abençoar aqui. Não desça para o Egito, fica aqui, porque eu vou te abençoar. Mas quantos de nós desistimos no primeiro aperto? Quantos de nós desistimos na primeira dificuldade? Quantos de nós jogamos a toalha no primeiro problema? Quantos de nós desistimos? Quantas pessoas desistiram dos seus casamentos ou do seu casamento na primeira dificuldade, no primeiro problema? Porque é mais fácil terminar o casamento do que se amoldar à necessidade um do outro. É muito mais fácil destruir uma família do que se autodestruir para viver uma vida que Deus tem para ela. É por isso que o divórcio entre os cristãos cresce assustadoramente. Está empatado com o divórcio do mundo, se é que já não passou. Porque as pessoas hoje, amados, elas querem viver do jeito que elas querem viver, mas elas dizem que têm aliança com Deus. Eu não sou obrigado a viver com alguém que não dá certo, então faça dar certo. Ah, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. É claro que mesmo na época de Jesus Cristo, mesmo na época do Velho Testamento, existiam os divórcios. Existem as razões, e são muitas, pelos quais um divórcio não é aceito por Deus, mas tolerado por Ele. Mas o problema, amados,
é que as pessoas se separam por muito pouco. As pessoas abandonam tudo por muito pouco. Eu estou pedindo a conta do meu trabalho. Entre ter um bom salário e ter sossego, prefiro ter sossego. Aí fica 2, 3 anos desempregado, a família toda sofre. Mas eu entendi que era vontade. Que vontade de Deus? O seu orgulho falou mais alto. Pastor, mas o senhor não está entendendo. O senhor não sabe o que eu sofri ali. Mas Deus falou para você sair? Não. Hoje eu entendo que não era para eu sair. Você já se arrependeu disso? Também não. Então a porta de emprego não vai se abrir. Porque enquanto você não se arrepender do que você fez, mas eu tenho que me arrepender porque eu saí de uma empresa. Você é filho de Deus? Sim. Você saiu fora da vontade. Você sabe se lá naquela empresa não tinha alguém que Deus estava querendo que você testemunhasse para ele salvar? Nossa, pastor, nunca pensei nisso. Pois é, você deve pensar. Você imaginou, será que naquela família não tinha toda uma parentela para você ganhar para Jesus? Pastor, eu não tinha pensado nisso. Então, porque nós achamos que o caminhar com Deus é sempre do nosso jeito. E quando a gente fala de semear, a gente pensa logo em semear e fala logo em prosperidade, fala logo em dinheiro. Não. Mas a gente pode semear amor. A gente pode semear paz, a gente pode semear tolerância, a gente pode semear amizade, a gente pode semear, amado, saúde para as pessoas, a gente pode semear um monte de coisa. Nós erramos, nós falhamos, meu Deus, esse que fala com você erra muito, mas a gente sabe que na mão do oleiro ele pode nos moldar, pedir perdão, recomeçar, dar uma nova história. Mas nós não somos só pessoas, nós não podemos pensar só em semear e pensar em dinheiro. Veja, se você for olhar, quando as pessoas brigavam com Isaac por causa dos poços, que foi o seu pai quem cavou os poços, foi Abraão quem abriu os poços, ele não arrumou briga. Falou, ok, abra outro. O outro também não deixaram, ok, abra um outro. Uma hora eles vão parar de brigar, ok, abra um outro. É tão difícil ser assim. E esse que vos fala sabe por que eu estou falando isso. Mas a gente precisa aprender a ser assim. Sabe por quê, amados? Porque quando nós semeamos, nós estamos entregando para o Senhor. Às vezes a gente fala muito aqui na igreja. Muito não, nós falamos sobre dízimos e ofertas. E tem irmão que fala assim, pastor, esse mês eu não dizimei porque não deu, a minha conta, ela estourou e eu não consegui dar o dízimo esse mês. E alguns falam assim, pagar o dízimo. Se você tinha que pagar o dízimo, então você ficou devendo o dízimo, é isso? Então você está no SPC do céu, é isso? Eu não consegui pagar o dízimo, porque a minha conta estava estourada. Eu também não estou conseguindo dar oferta, pastor, porque esse mês eu não consegui dar, porque está muito difícil para mim. Eu fico me perguntando, querido, presta atenção no que eu vou te falar. Você acha que você dizima porque Deus precisa do seu dinheiro? Claro que não. Você acha que você oferta porque Deus precisa do seu dinheiro? Claro que não. Isso é um conceito absurdo. Você acha que você está ofertando porque você está fazendo um favor para Deus ou um favor para a igreja? Claro que não. Claro que não. As igrejas, elas permanecem abertas por pura graça de Deus. Eu vou falar uma coisa para você que você vai espantar. Sabe quantos % do povo da Manaim dizima? Nós somos em 1.400 pessoas. Eu vou falar em número para vocês. Dizimistas fiéis na igreja tem 189 pessoas. Você acha que nós sobrevivemos por causa de quem? É por sua causa ou por causa de Deus? 189 dizimistas fiéis. Todo ano eu faço a contagem. Eu choro, eu dobro meu joelho, eu me humilho diante do Senhor, mas eu ergo os olhos para o Senhor e falo, Senhor, que bom que o Senhor é o dono do ouro e da prata.
Mas sabe por que que a gente não é fiel? Porque a gente acha que a gente dizimando, a gente ofertando, nós estamos dando para Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou falar bem baixinho. Posso falar? Eu vou falar de joelho para você prestar atenção, olhar para mim. Você não oferta e você não dizima porque Deus precisa. Você oferta e você dizima porque você precisa. E quando você não oferta e você não dizima, você está dizendo para Deus que você não precisa dele. Porque fidelidade não tem nada a ver com o outro com quem eu sou fiel, tem a ver comigo. Quem me ouviu? Fidelidade não tem nada a ver com o outro com quem eu sou fiel, tem a ver comigo. Porque Deus disse: ainda que vocês sejam infiéis, eu todavia permanecerei fiel. Quando eu sou fiel, Deus olha e essa semeadura chega diante de Deus, porque eu não estou fazendo uma barganha, nem uma troca com Deus, mas eu estou fazendo algo porque eu sei que eu estou fazendo para que eu permaneça fiel, para que eu não quebre essa fidelidade com Deus. Eu estava ali sentado, antes do culto começar. Todo mundo tem as suas lutas. Quem aqui tem suas lutas? Levanta a mão aí. Quem não tem luta, depois você me dá a receita, tá? Mas todo mundo tem as suas lutas, sim ou não? E eu estava ali, quando eu estava cantando um louvor aqui, eu falei assim: Deus, eu sempre achei, e sempre achei mesmo, que o que eu tinha dentro de mim era uma ovelha mansa. Eu sempre achei isso. Mas depois que eu me converti, eu descobri que o que eu tinha era um lobo disfarçado de ovelha. E eu tenho que manter ele na jaula todos os dias. Eu não posso abrir a jaula um dia sequer. Porque se eu abrir a jaula desse lobo, ele não vai comer as pessoas, ele vai engolir a mim. E eu não sabia disso, Senhor. Quando você começa a se conhecer, você percebe que o que está dentro de você é que te destrói, não é o que está fora. E é por isso que nesse espaço precisa estar Deus. É por isso que ele diz: faça a sua natureza terrena morrer todos os dias. Porque todos os dias essa natureza precisa ser morta. Se eu quero semear, eu preciso lutar contra essa natureza que diz: não precisa semear. Você já tem a promessa de Deus. Não precisa fazer isso. Você já tem a promessa de Deus. Mas eu quero que você entenda que semear não é só dinheiro. Porque quando Abraão sacrificava, você acha que Abraão sacrificava aquele animal que era dele? Não. Quem foi que criou aquele animal? Deus. Você acha que quando ele pegava a lenha e colocava o fogo, aquela lenha era dele? Não. Quem criou a lenha e as árvores? Deus. Tudo é dele. Até o que a gente oferece para Deus é dele. Ele só quer ver o nosso coração. Agora, se a gente não tem um coração para dar para Deus o que é dele, imagine a nossa vida, que essa sim é nossa. Pastor, a minha vida não é minha. Que bom, se já entregou para Jesus, glória a Deus. E quando eu falo que é nossa, é porque Ele nos deu a liberdade de fazermos com ela o que a gente quiser. Mas a gente precisa aprender a semear debaixo da direção de Deus. Os dias estão difíceis, semeie. Os dias estão bons, semeie. Ah, eu só tenho um pouquinho, semeie. Quando nós olhamos para aquela viúva que entregou ao Senhor a oferta, as 2 moedas, a gente logo pensa: ela deu 2 moedinhas ao Senhor. Mas ela não deu 2 moedinhas ao Senhor, moedinhas.
Não, pastor, não. O que Jesus disse? Aquela mulher, ela deu o quê? O que ela deu? Ela deu tudo o que ela deu tudo o que ela tinha. E o tudo que aquela mulher tinha era 2 moedas, mas ela deu tudo. A viúva de Sarepta, quando ela foi preparar a comida para Elias, ela deu o que para Elias? Tudo. Faça primeiro para mim. Mas eu só tenho para mim e para o meu filho. Faça para mim primeiro. E ela fez a última refeição dela. Ela deu tudo para o profeta. Ela deu tudo. Porque quando nós entendemos que não é nosso, a gente entrega. Porque tudo é dele, para ele. Amém? E foi isso que Isaac fez. Ele semeou porque Deus mandou ele semear. A terra era ruim, o ano era difícil, mas ele ouviu, ele obedeceu. Ele não foi para uma terra próspera, ele não foi procurar um Eldorado, a corrida para o ouro. Ele não fez como Noemi e o seu marido. Ele ficou lá. É aqui que eu tenho que ficar, Senhor? Então eu vou ficar. Semear na terra que Deus manda semear é semear no céu. É o mesmo que jogar a rede do lado em que Ele pede. É dar o nosso tudo, que na verdade é nada, para que o muito dele abunde em nós. E por último, limpe o poço, tire os entulhos do coração para jorrar água viva e construa um altar para Deus. 26 de 22 a 25. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tema, porque eu estou com você e o abençoarei e o multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. E deu água e não teve briga. Sabe, amados, às vezes a nossa vida, ela passa por momentos difíceis, mas o nosso coração é um poço. E a vida vai fazendo com que a gente vá entulhando coisas lá dentro. Mágoa, ressentimento, traumas, recalques. Mas mesmo quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente vive aquele êxtase do primeiro amor e da salvação, aquela alegria daquele contato com Jesus, depois nós começamos a conviver com os irmãos e a gente não entende que o irmão é lixa na nossa vida. E alguns não são só lixa, são grosa na nossa vida. E a gente começa um olhar daqui, tuct, uma palavrinha de lá, tuct, não é? É um gesto, tuct. É um negócio mais de vai entrando, vai entrando, vai entrando. De repente, aquele amor pela oração foi embora. Aquela paixão pela palavra já não é a mesma. Aí a gente começa a olhar para o irmão e ver um monte de defeitos nele, porque parece que o espelho é reverso, né? A gente olha para o espelho e vê o irmão e não vê a gente. E aí a gente começa a ver e encontrar um monte de defeitos. Porque o nosso poço está entulhado. A gente não pode mais. Quando as pessoas encontram ou encostam na gente, começa a conversar, a gente percebe que da nossa boca parece que é um poço de água venenosa. Nada satisfaz, nada está bom. A Bíblia diz que o aumento da iniquidade faz com que o amor esfrie. Mas Isaac não teve essa atitude. Isaac, ele fez diferente. Abre o poço, não. Tomaram, ok, deixa lá. Abre, não, está bem, deixa lá. Nós estamos debaixo de uma ordem de Deus, não é para sair daqui. Então alguma saída Deus vai dar. E de repente ele abre um outro poço e os
pastores de Gerar já não se importam mais. Opa, aqui vai dar para a gente ficar. Então agora é hora de levantar um altar para o Senhor. Os poços que o pai dele havia aberto, ele deu o mesmo nome para os poços que o pai dele havia dado. Os mesmos nomes, as mesmas dificuldades. Só que o pai dele, a diferença é que o pai abriu os poços. Abraão foi quem abriu. E agora limpo. Sabe por quê, amado? Porque um bom poço não para de jorrar água. Mas quando a gente começa a jogar e a entulhar coisas lá dentro, a nascente é pressionada, não flui mais água. Eu não sei como é que está o seu coração, mas às vezes a sua defesa vira uma acusação, a sua defesa vira não amar mais, a sua defesa vira não se relacionar mais com ninguém, a sua defesa vira não querer mais contato com ninguém. Não, eu vou na igreja, sento, assisto o meu culto e vou embora, eu não quero contato com mais ninguém, eu estou muito machucado. Mas você não tem coragem de lançar isso na cruz, porque você criou isso e fez disso um mecanismo de defesa. E você é alguém que está prosperando, mas espiritualmente você está definhando. Você é alguém que está enriquecendo, mas espiritualmente você está empobrecendo. Há muitas pessoas ricas, mas ao mesmo tempo pobres. Há muitas pessoas que mostram saúde, mas espiritualmente estão doentes. Por quê? Porque o coração delas está entulhado de mágoas e de ressentimentos. Isaac resolveu abrir os poços, não olhar para as pessoas. E o interessante é que depois Abimeleque vai e faz paz com ele. Ele recebe Abimeleque na sua casa. Abimeleque, Ficol, comandante do seu exército, e um conselheiro. E eles fazem as pazes, porque quando eles tiveram inveja e mandaram ele sair, ele saiu. Ok, não, nós não queremos que você fique aqui, você está mais rico do que nós, vai embora daqui. Tá bom, eu vou. Não tem problema, eu vou. Mas às vezes a gente quer arrumar briga por pouca coisa. Eu falo isso envergonhado, porque eu já arrumei briga por pouca coisa, já arrumei confusão por pouca coisa. Depois eu vou para casa, eu vou chorar, vou pedir perdão a Deus e falo: Senhor, por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Porque o miserável do lobo está dentro de você. Porque o miserável do lobo, ou você mata ele todo dia, ou você alimenta ele todo dia. E se nós alimentarmos, ele vai nos engolir. Ele vai nos destruir. Você tem um lobo e uma ovelha. Aquele que você alimentar mais sobrevive. A única maneira de matar o lobo é não alimentá-lo, é não dar comida para ele. E a única maneira de alimentar a ovelha, de fazer a ovelha sobreviver, é dar comida para ela. Todo mundo tem um lobo dentro dele. Pastor, dentro de mim tem o Espírito Santo, eu sei. Mas cá para nós, o Espírito Santo faz o que você faz? O Espírito Santo age como você age? O Espírito Santo fala o que você fala? O Espírito Santo tem as atitudes que você tem? Não, pastor. Então é o lobo. Você precisa matar ele. Esse lobo tem que morrer todos os dias. Chama-se velha natureza. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala: faça, pois, morrer a sua natureza terrena todos os dias. Você acha que Isaac não foi testado? Andar na promessa intermediária até que a promessa efetiva chegue é escolha. É escolher viver uma das mais lindas e maravilhosas aventuras com Deus rumo a Canaã celestial. Eu vou dizer algo para você e quero que você preste muita atenção nessa frase que Deus cunhou no meu coração. É verdade que Deus tem para alguns muito, mas muito mesmo. Mas também é verdade que Deus tem para todos os seus filhos. É verdade que Deus tem para alguns muito, muito mesmo.
Mas também é verdade que Deus tem para todos os seus filhos mais do que o suficiente para cada um de nós. Repita comigo. É verdade que Deus tem para alguns? Não, com voz de quem está profetizando. É verdade que Deus tem para alguns? Muito, mas muito mesmo. Mas também é verdade que Deus tem para todos os seus filhos mais do que o suficiente para cada um de nós. Amém? Isso é uma verdade que não pode ser mudada. A palavra de Deus diz que o rico, ele existe por causa do pobre. O rico existe para testar, o pobre existe para testar o coração do rico. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, nós vamos falar assim, quem aqui é rico? Todo mundo vai, eu. Não, você não é rico. E se você for, amém, glória a Deus. Não, eu tomo posse da minha riqueza, amém. Mas vamos ser realistas. Você entendeu quando eu falei rico? Quem entendeu quando eu falei rico? Riquíssimo. O que ele diz? Jacó foi riquíssimo. Mas nós temos o suficiente todos os dias, amém? Porque nós não somos pobres, amém? Fale, eu não sou pobre. Fale, eu tenho a abundância de Deus na minha vida. Amém ou não amém? Então, se você não é pobre e você tem a abundância de Deus na sua vida, diga amém. Então tem um pobre que você conhece e que você precisa compartilhar sua despensa com ele. Porque o pobre existe para testar seu coração. O necessitado existe para testar o nosso coração. Pastor, ema, cada um com seus problemas. Pois é, se Deus pensasse assim, eu estava no inferno e você também. Sim ou não? Brincando, eu estou batendo. Coloque-se de pé.